Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Nós vamos continuar estudando e refletindo sobre a igreja primitiva que ocorreu no primeiro século, logo depois da ascensão de Jesus. E talvez até nós pensemos que tudo que aconteceu ali naquele cenário da igreja primitiva foi para aquela época. Porém, nós podemos viver esta unção poderosa que tinha os apóstolos, que estava sobre os apóstolos. Depois do evento de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, nós podemos viver isso nos dias de hoje. Agora nós vamos precisar viver o nosso Pentecoste. Experimentar essa descida do Espírito Santo, uma descida que nos dá poder, nos dá intrepidez. E aí nós vamos estar prontos para operar milagres, para fazer os feitos que os apóstolos faziam no nome de Jesus. Então, eu te convido que você leia Atos 1, capítulo 1, verso 8, onde nós lemos a promessa do Senhor. O que é que nos diz aí? Está registrado na sua Bíblia, abra sua Bíblia agora e acompanhe. E recebereis poder e capacitação ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Foi essa promessa que aqueles discípulos que ali estavam em Jerusalém, aguardando a descida do Espírito Santo, essa promessa era para eles. E eles cumpriram essa promessa. Eles se tornaram testemunhas em Jerusalém, depois foram até a Judéia, Samaria, alcançou os gentios de Samaria e até os confins da terra da sua época. Nós hoje também fazemos parte dos confins da terra. Nós fazemos parte dessa era atual, onde existe uma terra numa dimensão muito maior conhecida, e nós sabemos que tem nações que são cristãs, outras são laicos, Estado laico, ou seja, não adota nenhuma religião, e tem aqueles que são ateus, completamente contrários à fé cristã e perseguem, inclusive, os cristãos. Mas nós estamos inseridos nesta promessa, porque hoje nós estamos nesta terra com uma fé cristã no coração e a ordem é essa. Nós, se recebemos o Espírito Santo com poder, nós vamos ser capacitados a ser suas testemunhas por onde passarmos. Nós lemos também em Atos, lá no livro de Atos, que após a morte de Estevão, que é o primeiro mártir da Bíblia, os discípulos e seguidores de Jesus se espalharam, porque eles começaram a ser perseguidos. E o fato deles terem se espalhado, eles levaram a mensagem do reino às regiões da Judéia e da Samaria. E aí nós vemos como, neste cenário, os samaritanos foram inclusos, que eram rejeitados pelos judeus, e os gentios também foram inclusos. Nós podemos ver na figura do homem etíope, quando ele recebeu a visita de Filipe, um dos discípulos de Jesus, para lhe explicar o que ele estava lendo no livro de Isaías, e ele então desejou ser batizado nas águas por Filipe, e assim aconteceu. Filipe aí não é o apóstolo, que está entre os 12. Filipe era um dos 7 diáconos que batizou esse eunuco, e depois ele prosseguiu na sua missão de levar a palavra de Deus e ser testemunha
de Cristo. Então veja que qualquer um que esteja disposto a prosseguir com a obra do Senhor, ele é imediatamente aceito. Filipe prosseguiu, ele foi como missionário, um dos primeiros missionários levando as boas novas do reino. E esse etíope estava desejoso, lendo ali Isaías, mas sem entender. E o Espírito Santo viu o desejo do seu coração e enviou Filipe até ele, e ele foi batizado nas águas. Então, depende muito da nossa predisposição. O Espírito Santo quer usar a todos nós. Outra coisa que nós precisamos entender é que a expansão do reino sempre esteve na mente e no coração de Deus. Nós podemos ver isso em Gênesis, quando Deus deu uma ordem a Adão e Eva. A ordem foi que eles fossem fecundos e se multiplicassem e que enchessem toda a terra. Inclusive, exercendo domínio sobre ela. Então, Deus estava dando o poder a Adão de exercer domínio sobre toda a terra. Os animais, o nome dos animais foi Adão quem deu. Então, ele tinha ali um domínio dado, cedido pelo Senhor. Ele ainda estava puro, ele não tinha ainda se contaminado com o pecado, e ele recebeu esta ordem de Deus: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei toda a terra. Nós somos também descendentes de Adão, não é verdade? E como descendentes de Adão, nós só olhamos aquela natureza de pecado que nós herdamos. Porque depois, infelizmente, Adão caiu no pecado e foi expulso da presença de Deus, foi expulso do jardim do Éden. E nós, como somos descendentes dele, nós já nascemos com essa natureza de pecado. Então, foi uma herança que nós herdamos de Adão e Eva. Mas nós também precisamos pensar o seguinte: Adão, ele não foi criado em pecado. Ele foi criado puro. Ele foi criado de uma forma que Deus sentia prazer em estar com ele. Deus descia todas as tardes para estar com Adão e Eva no Éden. Então, esse nosso pai Adão, do qual nós herdamos a natureza de pecado pelo fato dele ter caído em pecado, nós podemos também raciocinar que nós herdamos aquele homem puro, aquele homem que foi feito do pó, aquele homem que recebeu o fôlego da vida por Deus. Nós somos descendentes de Adão. Nós somos também descendentes deste lado de Adão e desta herança que Adão recebeu. Qual foi a herança? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei toda a terra. Então, esta herança também é para nós. Agora, nós precisamos buscar esta santificação, esta redenção que vem apenas da nossa aceitação por Jesus, sendo o nosso Senhor e sendo o Rei das nossas vidas. Ou seja, Jesus precisa reinar no nosso íntimo, no nosso coração, para ir matando esta natureza de pecado, e nós então vamos começar a receber a natureza divina de Cristo. Mas, se nós olharmos por essa perspectiva, a herança também que Adão recebeu quando ainda estava puro foi maravilhosa. E nós hoje temos algo a nosso favor. Herdamos também essa natureza de pecado de Adão. Mas Jesus já veio e pagou o preço por nós. Já cravou os nossos pecados na cruz. O que é que agora precisamos fazer? Ter esse encontro com Jesus verdadeiro e aceitar Ele como nosso Salvador, como nosso Senhor, como Senhor da nossa vida, como Rei que mora em nosso íntimo, reinando sobre as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas metas.
Então, Jesus fez a parte dele, desceu para essa terra contaminada, fez a sua caminhada até o Calvário, cravou lá os nossos pecados, abriu este caminho para a santificação, para a redenção. Então, nós não precisamos mais pensar em Adão com a sua natureza de pecado. Agora nós vamos pensar em Jesus e no que ele fez por nós. E aí vem a nossa parte. Buscar essa intimidade com Jesus, buscar esta santificação para podermos de novo voltarmos ao Éden, e Jesus é tido como o último Adão. Através do último Adão, nós vamos voltar ao Éden e Deus vai nos dar a mesma promessa que ele deu a Adão quando ele foi criado do pó. Ele deu a Adão domínio sobre toda a terra. E quando Noé, que foi obediente à voz de Deus, saiu da arca, numa nova terra, ele recebeu a mesma promessa de Adão. Então, nós precisamos entender que esta promessa sempre esteve no coração de Deus, na mente de Deus, no coração de Deus. Sempre esta promessa foi real e viva. Ele quer que esta terra seja cheia de pessoas puras, santificadas, para proclamar o seu reino. Uma outra passagem que nós encontramos em Gênesis é através da vida de Abraão. Se você for lá em Gênesis e procurar estudar a vida de Abraão, tudo que ele passou, tudo que ele viveu, as visitações que ele recebeu do Senhor e também os pecados que ele cometeu, né? Porque ele também teve um tempo que ele foi desobediente à voz de Deus. Mas Deus conhecia o coração de Abraão. Deus sabia que no coração de Abraão havia um desejo imenso de estar sempre com Deus. E ele diz lá, nessas passagens em Gênesis que falam da caminhada de Abraão, inclusive Abraão é tido como o pai da fé, né? Ele diz, está registrado que todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão. Ou seja, Jesus veio para os judeus naquela época, no tempo oportuno. Mas desde Abraão, lá em Gênesis, é que esta promessa foi dada também aos gentios. Porque em Abraão, todas as famílias são benditas na face da terra. E nós pertencemos a essa família de Abraão. Você crê nisso? Se você ler Mateus capítulo 28, nós vemos mais uma vez uma ordem deixada por Jesus. Qual foi a ordem de Jesus para os seus discípulos? Ide e pregai o evangelho a todas as nações. Você é discípulo de Jesus? Você nasceu em outra época, mas esta promessa foi estendida até os dias de hoje. Então você, eu, todos aqueles que receberam este dom de pregar, de ministrar a palavra, de estudar a palavra, de compartilhar, ou qualquer outro dom que você tenha recebido, Jesus deixou essa ordem, ide e pregai o evangelho a todas as nações. E hoje nós temos um recurso muito bom, que é o recurso da internet. Sabendo usar a internet é um excelente recurso. E através da internet o evangelho está sendo levado a todas as partes da terra por várias pessoas, por vários discípulos de Jesus. Estão inclusive atingindo povos que estão em nações onde eles estão sendo escravizados e oprimidos pelo ateísmo. Estão debaixo das mãos de governantes autoritários que querem obrigar aqueles que lá estão que eles renunciem à sua fé em Jesus Cristo. Mas, de alguma forma, essas mensagens acabam chegando nesses países, nessas nações, nesses continentes. Não duvide disso, porque eu sou testemunha de que as minhas mensagens
tem ultrapassado e chegado a outros continentes que eu nem imaginava que chegasse. E já chegou, inclusive, a continentes onde a fé cristã não é tão permitida, mas de alguma forma Deus encontra um caminho. Você sabe que a água, se encontrar um caminhozinho, nem que seja mínimo, ela vai escorrendo e vai indo embora. É assim o Evangelho. A palavra, nós podemos comparar a água viva de Cristo, palavra viva. E muitas vezes o próprio Deus, ou sempre podemos até dizer, ele abre umas frestazinhas assim, ó, onde essa água vai correndo e vai chegando a lugares, a nações, a teias que oprimem o povo, que perseguem os cristãos, mas de alguma forma eles acabam recebendo. Estou lhe falando isso porque eu sou testemunha disso desde quando eu comecei a gravar aqui no YouTube. Então, não duvide e experimente. Experimente essa estratégia que Deus usa para atingir os corações daquele que ele sabe que estão com o coração voltado para ele. Então, quando nós vamos aos evangelhos, nós vemos que o ministério de Jesus, ele se expandiu da Galileia até Jerusalém. Ele começou seu ministério na Galileia, mas chegou até Jerusalém. Quando nós vamos ao livro de Atos e começamos a estudar Atos, nós vemos que essa expansão aconteceu em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra daquela época, a terra conhecida daquela época. Porque com a perseguição, nós sabemos que os discípulos de Jesus foram espalhados. Então, uns foram para a Ásia Menor, outros foram para outros lugares ali da terra conhecida da época, até um etíope, né? Foi batizado. Então, com a perseguição, houve um espalhamento do povo de Deus, dos discípulos de Deus, e assim o evangelho começou a ser levado até os confins da terra daquela época. No vídeo anterior, se você assistiu, eu tenho a impressão que esse é o terceiro vídeo, é bom que você vá assistindo os vídeos, porque nós estamos seguindo ali os eventos do livro de Atos. E no vídeo anterior, nós vimos do verso 1, capítulo 1, até o verso 31. Hoje nós vamos dar continuidade um pouco, avançando a partir do verso 32. Então, abra sua Bíblia em Atos 1:32 e vamos continuar refletindo sobre esta maravilhosa obra que o Espírito Santo começou a fazer em toda a terra, através dos apóstolos e dos discípulos de Jesus. Nós sabemos que a igreja primitiva, ela sofreu muita perseguição. E houveram muitos mártires na igreja primitiva, mas eles tinham uma convicção tão grande no coração da obra de Jesus, que eles, mesmo diante das perseguições, das opressões que eles sofreram, de toda a tortura que eles viveram, eles nunca desistiram. Mas a igreja primitiva, ela foi sustentada pela unção de Jesus, que estava ainda muito fresca ali. Jesus tinha acabado de ascender. Então, quando isso acontece, as coisas ficam muito frescas na nossa mente. Quando a gente vive uma experiência, né, em algum tipo, sobrenatural ou até natural, fica tudo muito fresco na nossa mente. Isso nos dá ânimo, nos dá força, nos dá vigor. Era isso que eles estavam vivendo. E com o enchimento do Espírito Santo, através de Pentecoste, eles tinham este poder dentro de si. Eles foram capacitados pelo Espírito Santo para levar a palavra de Deus e proclamar o reino de Deus. Mesmo sendo pessoas simples, como pescadores, sem ter uma instrução como Paulo teve aos pés do rabino Gamaliel,
Mas eles tinham uma convicção plena em seus corações sobre a obra de Jesus, sobre os feitos de Jesus, sobre a missão de Jesus aqui na Terra e o reconhecimento, principalmente, de que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Então isso dava vigor, tirava todo o medo. Eles enfrentavam autoridades do Império Romano, eles enfrentavam as autoridades espirituais dos judeus, eles não temiam nada, porque o Espírito Santo, quando está em nós, nos dá este vigor, esta energia, esta intrepidez. Então, a igreja primitiva era sustentada por essa unção que Jesus deixou. E também pelas orações daquelas pessoas que estavam sendo convertidas. No primeiro discurso de Pedro, ele já converteu 3.000. Então, veja o poder que há na oração. Essa igreja primitiva foi sustentada pela unção de Jesus, que estava sobre eles, através da descida do Espírito Santo, e foi sustentada pelas orações das igrejas. Isso dava a eles essa intrepidez de espírito, para serem testemunhas de Cristo, levando o Evangelho por onde eles passavam. E é isso que o Pai quer que nós vivamos hoje. Chega de mornidão, nós somos cristãos mornos. Chega de apatia espiritual, vamos buscar a palavra, vamos entender a palavra, vamos receber esta revelação do Espírito Santo sobre tudo que nós estamos lendo, estudando, porque é isso que vai nos fazer ser testemunhas de Cristo. Não é só da boca para fora. Então, nós vemos também um outro ponto muito importante na igreja primitiva. A igreja primitiva, ela tinha uma unidade muito forte. A unidade era tão forte que eles consideravam comum todas as coisas deles. Inclusive vendiam, colocavam aos pés dos apóstolos propriedades para que os necessitados pudessem ser atingidos. Havia uma relação de confiança grande também entre os apóstolos e os convertidos. E eles viviam numa unidade muito grande. E sabemos que a unidade nos leva a coisas grandiosas, não é verdade? Lembra da Torre de Babel? E nesse mesmo contexto, nós vemos o evento de Ananias e Safira, que vendo todo aquele movimento, decidiu também vender uma propriedade. Ele viu todo mundo vendendo propriedade, colocando aos pés dos apóstolos. Barnabé, que era um levita natural de Chipre, fez a mesma coisa. E eles se empolgaram e venderam também algo seu, alguma propriedade deles. E, em comum acordo, Ananias e Safira disse: nós vamos vender e vamos colocar aos pés dos apóstolos, mas não todo o recurso que nós obtivemos, parte dele. E aí, colocaram aos pés dos apóstolos, mas Pedro estava cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo revelou a ele o que tinha no coração de Ananias e Safira. E por causa dessa loucura que eles cometeram, Pedro deu uma palavra dizendo que Satanás tinha entrado neles para eles fazerem alguma coisa, aquele tipo de coisa. Eles não eram obrigados a doar aquele valor à igreja. Doavam se quisessem, ou se doassem metade, diriam: estou dando a metade. Mas eles mentiram, eles fingiram, porque eles estavam querendo se projetar diante daquele cenário todo que estava acontecendo. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, com discernimento espiritual, enxergou tudo que estava nos seus corações. Deu uma palavra primeiro a Ananias, e ele caiu morto, e depois, quando chegou Safira, deu uma palavra a Safira, e ela também foi encontrada morta. Isso é muito sério, porque a Bíblia diz, Pedro diz lá, está registrado em Atos, que eles pecaram contra o Espírito Santo. E quando a gente pega contra o Espírito Santo, nós não temos perdão. Se você lembrar de Judas,
É dito lá também nos evangelhos que quando ele comeu aquele pedaço de pão na ceia, Satanás entrou nele, ele entregou a Jesus, mas depois ele foi se suicidar. Então, o mesmo cenário aconteceu com Ananias e Safira. Satanás entrou nele e nela. E eles cometeram uma loucura que lhe custaram a vida e também a vida eterna, sem dúvida. Você pode ler Atos capítulo 5 para você se inteirar mais desse cenário todo, desse evento que aconteceu. Diante de tudo isso que aconteceu com Ananias e Safira, a igreja ficou debaixo de um grande temor. Um grande temor veio sobre toda a igreja. E é exatamente assim, né, conosco, né? Quando nós vemos Deus agindo, que Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Quando nós vemos ele consumindo alguém ou algo ou alguma nação, nós nos enchemos de temor, nos sacudimos, né? E começamos a refletir nosso caminho, o que é que nós estamos fazendo, será que estamos no caminho certo, o que é que precisa mudar? E isso aconteceu naquele momento, veio um grande temor sobre a igreja. Mas esse temor que vem sobre a igreja é muito frutífero, pode dar muitos frutos. Então, nós só temos que entregar tudo nas mãos de Deus. Os apóstolos continuavam fazendo muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios através das suas mãos. E o povo, que já estava convertido ali, mais de 5.000, eles tributavam grande admiração pelos apóstolos. E assim, diante de tantos feitos, diante de tantos milagres, feitos por homens, só que eles faziam no nome de Jesus, como aconteceu com o coxo na porta do templo, a igreja começou a crescer. É como se as pessoas dissessem, rapaz, isso aí funciona, isso dá certo. Um coxo que estava ali há 40 anos, pedindo esmola, recebeu um milagre e entrou no templo pulando e saltitando. Isso funciona, não é assim que nós somos? E quando nós presenciamos isso, nós começamos também a ser convertidos. Nós enxergamos o poder de Deus que está sendo derramado ali naquele lugar, naquela vida. Então, esta igreja primitiva, esta unção da igreja primitiva, esses sinais, esses prodígios, esses milagres, é também para a igreja de Cristo de hoje. Ele quer agir através de você, através de mim, através de todos que estejam com o coração disposto a seguir a Cristo. Pense nisso. Pense o que é que você precisa mudar na sua caminhada para você se tornar um discípulo que não seja morno, mas que seja intrépido no seu falar através do poder do Espírito Santo. Acabe com essa apatia espiritual que você pode estar vivendo. Reaja, busque esta força no Espírito Santo. Sente, se determine a sentar, a estudar a palavra, a ser tocado pela unção do Espírito. E você vai ver coisas maravilhosas acontecendo diante de você. Nós vamos parar aqui neste vídeo e continuaremos no próximo vídeo vendo esses feitos, esses prodígios, esses milagres, através dos apóstolos de Cristo, que estavam ali cheios do Espírito Santo, capacitados para levar o reino de Deus por onde passasse. Muito obrigado pela sua companhia. Não deixe de compartilhar, deixe seu like e compartilhe e viva esta mensagem acima de tudo. Eu te aguardo no próximo domingo. Até lá!